Há algumas semanas eu trouxe um vídeo no canal sobre Castelo no Céu, um dos maravilhosos filmes da Estúdio Ghibli. Quando eu reassisti Castelo no Céu, foi impossível não associar essa obra com o mundo de One Piece. Escritas, tesouros, ilhas, tecnologia avançada. Eu queria muito fazer um vídeo associando essas obras, e o quanto elas se parecem em vários momentos. Parece até que Castelo no Céu dá meio que um spoiler de One Piece. Bom, esse vídeo vai ser dedicado na conexão desses mundos. E com base em Castelo no Céu, vou criar algumas teorias sobre One Piece, complementando vários mistérios, como a última ilha, linhagem antiga, governo, armas ancestrais. É um vídeo para teorizar bastante com vocês, ligando os pontos e as obras. Para quem não conhece Castelo no Céu, só relaxa que eu vou citando alguns eventos do filme. Vou explicando tudo certinho e fazendo as comparações. Então, para quem nunca assistiu, vai continuar sendo um vídeo bem legal e dinâmico de One Piece. Vamos lá! Começando pela Ilha Lendária. Enquanto em One Piece temos Laugh Tale, em Castelo no Céu temos uma ilha misteriosa chamada Laputa. Eu já quero me aprofundar nessas ilhas porque elas têm vários aspectos semelhantes. Ambas são as principais coisas de suas obras. Bom, primeiro que as duas ilhas não são encontradas facilmente. Laputa até que... pode ser descoberta. Mas Laugh Tale de One Piece é tão misteriosa que só com recursos específicos para localizá-la, que vou falar deles mais pra frente. Laputa é uma ilha do céu. Já foi teorizado sobre Laugh Tale também ser uma ilha do céu, que meio que é quebrada pela própria silhueta do local, onde vemos claramente um oceano. Então, de fato, Laugh Tale é uma ilha no nível do mar, e não no céu. Mas tem uma coisa onde as duas se assemelham bastante. A Laputa de Castelo no Céu é rodeada por uma coisa chamada de Toca do Dragão. São um amontoado de nuvens que circulam a ilha, como se protegesse e escondesse a Ilha Lendária. Por algum motivo, Laputa também tem um clima bem estranho. Além dessas nuvens serem carregadas por perigosas descargas, no próprio filme é dito que o Sol fica em uma posição totalmente diferente. Como se houvesse tipo uma mudança de tempo ou realidade. O Sol não fica pro lado correto. Laugh Tale de One Piece tem uma coisa parecida. Quando Roger chegou em Roadstar, a considerada última ilha alcançável do Novo Mundo, Roger percebeu que seus log poses estavam totalmente descontrolados. É como se o clima, o magnetismo, tudo estivesse instável. Podemos teorizar que Laugh Tale de One Piece tem de certa forma alguma proteção na ilha. Assim como a Toca do Dragão de Laputa, Laugh Tale tem alguma coisa que circunda a ilha, e essa coisa acaba por esconder o magnetismo e a própria ilha de Laugh Tale pelo mundo. O que poderia confirmar do porquê Insama não conseguia destruir essa ilha. Ela é misteriosa e totalmente diferente das outras. Talvez diferente até em seu tempo. Mais um adendo é que em Roadstar, os poses simplesmente param de apontar adiante. Eles apontam para vários lugares aleatórios, como se estivessem quebrados. Pode ser que um magnetismo ou alguma coisa misteriosa esteja cercando todo o ambiente adiante. Laugh Tale está nesses mares, mas não tem como localizá-la, como se todo o mar adiante fosse a Toca do Dragão da ilha. Essa informação acaba sendo viável pela própria construção da Grand Line. Se o Novo Mundo já é os mares mais perigosos, as águas que envolvem Laugh Tale pode ser a parte mais perigosa e arriscada do mundo de One Piece, a navegação mais insana de se atravessar. Já para localizá-las, tanto Laputa como Laugh Tale têm uma maneira direta e idêntica, uma pedra ou pedras que localizam perfeitamente a posição da ilha. Em Castelo no Céu, a Cheetah tem um colar passado de gerações. Esse colar tem uma pedra que, pronunciada por palavras antigas, ativa um brilho, e o brilho aponta diretamente para a posição de Laputa. Em One Piece se tem os Road Poneglyphs, 4 pedras vermelhas que juntas também mostram a localização da ilha. Mesmo que de forma um tanto diferente, porque é através de escritas antigas, mas a ideia das pedras são a mesma. Cidade do Ouro. Uma coisa que é importante tanto em Castelo no Céu, como já foi citado várias vezes em One Piece, é ouro e tesouros. Em Laputa, a ilha tem em seu castelo vários tesouros. Tem joias e pedras preciosas por toda parte, o que acaba sendo o motivo em comum dos piratas e do exército, o interesse por esta riqueza. One Piece já mostrou algumas referências a tesouros, e o principal é a chamada Cidade de Ouro. Shandora já foi uma cidade totalmente coberta por ouro, tendo riquezas e até um sino dourado em um campanário. Mas Shandora teve seu ouro levado, principalmente pelo antigo deus Enel. O país de Wano já foi chamado como o País do Ouro no passado, e quem protegia o país nessa época era o deus da espada Ryuma.
semelhante aos Xandias, protegendo toda a riqueza de piratas e invasores. O ponto é que essas duas terras, Jaya e Wano, perderam suas riquezas no decorrer dos séculos. Mas um lugar que é rico e ainda continua intacto seria justamente Laugh Tale. Semelhante a Laputa, Laugh Tale pode ser mais uma ilha do ouro de One Piece. Certamente, o ouro não é de fato o One Piece, mas a riqueza faz parte do tesouro. A única certeza que temos é que Roger declarou One Piece como um tesouro estupendo. Podemos teorizar várias coisas do que se trata One Piece, mas essencialmente, tesouros continua tesouros. Laugh Tale seria uma ilha do ouro que teve suas riquezas intactas por séculos de anos, principalmente por conta de sua localização misteriosa e do clima estável que a circunda, assim como a ilha de Laputa. Escrita antiga. Tanto em Laputa de Castelo no Céu como no mundo de One Piece, temos pedras com escritas antigas e misteriosas. É incrível a semelhança dos poneglyphs com as pedras que temos na ilha de Laputa, com uma certa diferença que poneglyphs trazem localizações, informações do século perdido e mensagens para o futuro. Em Laputa, as pedras nas ruínas podem ser ativadas com palavras, como se fossem palavras mágicas. Elas são proferidas e passam uma ligação do movimento dessas pedras. Dá até para teorizar outro motivo, do porquê o governo não quer a descoberta dos poneglyphs. Talvez tenha algumas pedras de One Piece que podem ser ativadas simplesmente ao ler as palavras proferidas, onde atualmente apenas Nico Robin tem essa capacidade, o que a torna bastante perigosa. Mais a fundo sobre as escritas antigas é que, obviamente, são escritas misteriosas e praticamente impossíveis de se compreender, sendo preciso um estudo bem profundo e avançado, como o povo de Ohara fazia, e como Muska de Castelo no Céu também fez, descobrindo o significado de cada símbolo. Essa escrita pertence à linhagem antiga. Em Castelo no Céu, essa foi a linguagem dos ancestrais de Cheetah, os povos de Laputa. Já em One Piece, essa linguagem antiga é um tanto dispersa. Ela está ligada principalmente com o clã Kozuki, pelos Kozuki criarem e escreverem os poneglyphs. Aparentemente, essa pode ter sido a linguagem do antigo Grande Reino de One Piece. E com a vitória dos 12 reinos, o governo mundial passou a abolir essas escritas, principalmente por passarem mensagem através dos poneglyphs. Antiga sociedade. Os povos antigos são bem importantes, tanto em Castelo no Céu como em One Piece. Em Castelo no Céu tem um antigo povo de Laputa, mas essa sociedade acabou entrando em crise e, com o tempo, foi se dividindo, se dispersando e se extinguindo, sendo mostrado praticamente 2 membros vivos, os conhecidos Cheetah e Muska, ambos sendo do mesmo clã, mas com ideais de ancestralidade bem diferentes. Em One Piece temos o clã D, o clã mais misterioso da obra. Os D são ditos como inimigo dos deuses, tipo uma analogia que são inimigos diretos do governo mundial, os deuses do mundo. Sempre que surge um D, tempestades ocorrem e uma nova era acontece. O clã dos D tem uma coisa bem interessante em comparação ao povo de Laputa. Vemos que Cheetah e Muska têm princípios bem diferentes. Enquanto Cheetah prospera mais a bondade e a natureza, Muska quer a riqueza e o poder de Laputa, totalmente o oposto. Em One Piece, o clã D é bem diverso, mas tem uma citação na obra que difere um D em específico, o Marshal de Teach. Antes de morrer, Barba Branca havia escutado sobre os contos de Roger. Ele sabia, de certa forma, que o Teach não é o homem que Roger está esperando na última ilha. E vemos que Barba Negra é um homem bem semelhante a Muska. Quer o poder e domínio pelo mundo, um mundo de trevas. Semelhante a Muska, Barba Negra é um D que tem ideais bem diferentes dos outros. É como se a maioria do clã D tivesse carregando a vontade herdada que se liga de alguma forma a Laugh Tale. Mas Barba Negra é uma exceção, um D que não carrega o real propósito de seu clã. Quer criar uma era totalmente oposta. Ah, e uma coisa bem interessante é que os povos de Laputa têm a própria nomenclatura Laputa em seus sobrenomes. Talvez o D possa ser alguma inicial de algo antigo, talvez ligado diretamente ao Grande Reino ou à própria ilha de Laugh Tale. Mas, com certeza, o D se liga diretamente à chegada de uma nova era. Os remanescentes que desafiam os deuses. Poder antigo, ciência avançada, magia e armas ancestrais. Tudo isso é bastante semelhante nesses mundos. Em Laputa, a tecnologia era muito avançada. Se tem robôs altamente tecnológicos. Também poderes que, como falei, eram ativados simplesmente por palavras mágicas, movendo com as pedras da ilha. Tem uma tecnologia mostrada por Muska que,
Só de assimilar as escritas antigas na pedra, era feita uma canalização de uma descarga poderosa, criando um trovão que fazia estragos nos mares. E isso com certeza colocaria o mundo em risco, ainda mais nas mãos de Muska, um homem de pura ambição por poder. Aqui temos várias coisas semelhantes em One Piece. Para começar com as armas ancestrais. Essas armas antigas foram criadas durante, ou até bem antes do século perdido, e com certeza foram criadas através de tecnologia avançada também. O século perdido foi a era mais avançada de One Piece. As armas ancestrais têm praticamente a mesma ideia de Laputa: o poder e potencial para destruir ilhas, causar terror nos mares e destruir o mundo. Pluton, por exemplo, foi dito ser um navio que, com apenas um disparo, desaparece com toda uma ilha. Isso é muito poder. Mas uma coisa semelhante é que essa cena de Muska controlando o poder de Laputa é idêntica a Misama controlando alguma coisa. Alguma arma em posse de Misama tem poder para destruir ilhas facilmente, canalizando uma alta carga de energia nos céus e obliterando ilhas, desaparecendo completamente no mapa. Embora não se sabe se é a arma Uranus, uma nova arma ancestral, um poder proveniente de nova ciência avançada, replicando a tecnologia do século perdido, ou se é um poder próprio de Misama. Tudo ainda é um completo mistério, mas uma coisa continua certa. Assim como Laputa, as armas ancestrais nas mãos erradas é igual ao caos pelo mundo. Em Castelo no Céu, o Muska refere-se à própria ilha de Laputa como o sonho da humanidade. E isso é um tanto curioso, porque em One Piece, Vegapunk teorizou sobre as Akuma no Mi serem o sonho da humanidade, coisas que a própria humanidade desejou e que acabou desafiando a própria mãe natureza, o oceano. Mais uma nota bem importante sobre o sonho das pessoas, o poder de Laputa e Akuma no Mis. Mais um ponto sobre tecnologia antiga são os robôs avançados. Em Castelo no Céu, um robô de ataque caiu de Laputa. Ele se despedaçou ao cair no chão e foi capturado pelo exército para estudos, que no final acabou sendo destruído, porque ele acordou, tentou proteger Cheetah e causou poder de fogo contra toda a área militar. Em One Piece, recentemente foi mostrado um robô bem peculiar, um robô que usa uma tecnologia do século perdido. O Gigante de Ferro também foi ativado inesperadamente. Ele começou a escalar Mary Joyce e atacar o governo mundial. Vendo que o robô de Laputa queria proteger Cheetah, e foi ativado por causa da pedra, ou seja, ele tinha um motivo, queria proteger seu comandante, o robô que atacou o governo mundial poderia estar atrás de algo importante, algo que está em posse dos Goroseis e de Im-sama. Talvez um corpo de alguém importante, uma coisa direta do século perdido, ou algo relacionado ao tesouro dos Goroseis. Pra quem não sabe, Mary Joyce tem um tesouro nacional, onde apenas uma pessoa de fora, digamos, o viu, que foi Don Quixote do Flamingo. Do Flamingo afirma ser um tesouro que pode abalar o mundo, e com a imortalidade da fruta de Law, ele poderia usar do tesouro para governar a todos. Governar todo o mundo de One Piece. O que é bizarro, mas talvez seja isso que o robô estivesse atrás quando atacou o castelo Pangeia. Além de mais uma semelhança com o robô de Laputa, um robô tão avançado que nenhum cientista conseguiu descobrir como funciona, nem mesmo o próprio Vegapunk. Muska, por mais que fosse um membro do clã de Laputa, ele ainda era do governo e tinha planos compartilhados com os outros do governo. Talvez no mundo de One Piece, o governo mundial também tenha interesse no One Piece, seja para tomar posse do tesouro ou para apagá-lo de vez da Terra, encerrando com uma vontade herdada de Joy Boy. É bem interessante porque o próprio autor já afirmou que Akainu é o almirante que poderia achar One Piece dentro de um ano, e sozinho. Imagina se o Akainu abrir mão de seu posto de almirante de frota e o governo coloque para ir atrás do tesouro. Pois é, seria uma corrida e tanto a busca pelo One Piece. Por último, quero falar sobre o amanhecer. Nas duas obras, o amanhecer é algo bem importante para o planeta. Em Castelo no Céu, o novo amanhecer veio com uma quase destruição de Laputa. Sim, o selamento da própria ilha lendária. Cheetah ativou as palavras mágicas para a destruição de Laputa. A ilha acabou decaindo bastante em seus pedaços, mas no final a natureza prevaleceu. O poder foi selado e a ilha começou a voar em direção aos céus, saindo completamente do alcance da humanidade. Pode ser que o final de One Piece tenha as armas ancestrais destruídas, ou até a destruição da própria ilha de Laugh Tale. No final, tirando de vez o potencial de poder, ganância e dominação da humanidade.
Uma semelhança que eu achei incrível é que, enquanto Laputa está saindo da Terra e o mundo vai entrando em um novo amanhecer, é interessante que Castelo no Céu tem uma linha de terra passando os oceanos, parecendo até a headline no mundo de One Piece. E, bom, ao reassistir o filme pela segunda vez, esse foi o máximo de comparações e informações que eu consegui anotar. Mas deve ter muito mais coisa que interliga Castelo no Céu e One Piece. Enfim, comentem o que vocês acharam, suas teorias sobre tudo isso. Se quiserem, complementem. E até o próximo vídeo.